Bem-vindo ao terceiro episódio do Papo Terapia e hoje eu estou aqui com a minha Nutri super especial, Marilene. Tudo bom, Mari? Tudo ótimo. Ela é nutricionista comportamental, uma coisa que eu adoro, porque fazer dieta não é 2 mais 2. Exatamente. Não é? Tem que ter todo um esquema aí da nossa vida, a maneira que a gente se comporta. Não é isso, Mari? É isso mesmo. A mudança do hábito ela é construída ao longo da nossa existência e tem aspectos culturais, familiares, da nossa própria identidade, a nossa essência, enfim. E tem uma coisa que me chama muita atenção nisso, na nutrição comportamental, é que você se alimentar está muito ligado ao lazer, a você conhecer alguém, né? Você vai chamar as amigas para sair, você vai para um restaurante, você vai passear com seus filhos, acaba indo numa lanchonete, né? Às vezes reunião de trabalho é num restaurante, então a vida está muito ligada à comida. E se você faz uma dieta muito restritiva, muito séria, que você não pode frequentar nenhum desses lugares, fica muito complicado, né? Não é o natural, né? Porque o ser humano é sociável. Sim. E entre as questões sociais existe a comida. A gente prepara alimento para receber alguém. A gente elabora uma festa, um evento, pensando não só no local, no que vai ser exposto, mas também no que vai ser servido, como acolher, como agradar. E essas relações vão se fortificando, inclusive com esse cuidado do que se serve, do que preparou. Então a gente precisa naturalizar comer, fazer as pazes com a comida, né? Como uma amiga nutri famosa aí usa esse jargão. Então a gente precisa simplificar as coisas e conseguir negociar o que é pertinente naquele momento, o volume que eu vou consumir, a preparação, ela foi artesanal, ela é industrializada. Existem filtros que eu posso utilizar para deixar esse assunto mais leve. Sim, ainda mais nessa época de festas que a gente passou há pouco tempo. Todo mundo quer comer bem, né? Natal e Ano Novo, eu acho que vale mais a pena levar em consideração a quantidade que você vai comer do que você ficar recusando todas as comidas, né? E o ambiente que a gente frequenta, eu acho que ele influencia muito, né, Mari, na nossa dieta, assim, do que você come todo dia. Se você anda com pessoas que vai todo dia no fast food, né, que todo dia pede delivery, por mais que você queira manter a forma ali, manter uma alimentação saudável, fica complicado, né? Nós somos influenciáveis, né? Faz parte da nossa característica de ser humano. Mas é importante, pegando uma linha no que você falou, que a gente consiga estruturar as escolhas com mais leveza, né? Então, participar de um evento de final de ano, uma confraternização, de uma festa, que seja, existe um ponto forte naquele evento, que é o quê? É a troca, é a partilha, é o que eu estou celebrando. Por acaso haverá comida também. Então, começar a nutrir pelo lado do afeto. O que me trouxe aqui? Esse convite partiu a partir do quê? De uma amizade, de uma celebração, de uma promoção, de um evento, de uma conquista. Por acaso haverá comida e bebida naquele lugar. E eu consigo negociar o que eu vou me servir, né? Fazer escolhas, né? Entre as bebidas, o que é artesanal? Vou preferir aquela bebida que é mais artesanal do que uma que é ultraprocessada. Eu vou escolher um prato que não é comum na minha rotina, que é diferente, não tenho aquilo todo dia, eu vou me permitir experimentar, degustar aquele alimento e degustar de verdade, né? Não vou me empanturrar, eu vou circular por aquele menu e escolher coisas diferentes que me chamem a atenção, né? E saber equilibrar as escolhas para aquele ambiente ficar leve, para aquele momento ter lembranças positivas depois e não ter culpa. Sim. É verdade. Você falou isso, eu achei super interessante, porque às vezes tem pessoas que vão no evento, eu sei que amanhã vai ter uma festinha infantil. Nossa, eu vou comer muito salgadinho, eu vou comer brigadeiro. Você nem se lembra que lá você vai encontrar amigas, né? Que vai conversar, você vai estar num buffet interessante, tem a decoração, tem a música. Então tem muita gente que foca só na comida, daquela festa que você Exato. vai e esquece que tem outras coisas. Se você focar mais em outras coisas, você não vai dar tanta atenção para a comida. Isso. Né? Existe um exercício que a gente faz na nutrição comportamental que é justamente buscar expandir os prazeres.
né? Quando a gente tem poucos prazeres na nossa rotina do cotidiano, eu começo a carregar muito a importância naquele elemento de prazer que eu ainda consigo manter. E a comida pode ser um deles, Sim. né? Então, quando a gente se prepara para um evento que recebeu o convite, fazer essa revisita do que motivou. Nossa, eu sou uma pessoa querida, por isso eu fui convidada. Lá eu vou reencontrar amigos da faculdade, do trabalho, da época das crianças pequenas, eu vou revisitar situações que são prazerosas também. Então eu vou nutrindo de questões afetivas, que têm um significado. Por acaso haverá comida e bebida. E isso perpassa até o senso do comer bem, como você citou numa fala anterior. Comer bem é uma definição muito, muito ampla. Né? O comer bem, para minha história familiar, pode ser uma coisa, né? Sou de família mineira, do interior. Um pãozinho de queijo. Comer bem, né? Para a maioria de nós do interior, é a mesa farta, com uma série de composições, né? Mas depois que a gente vai olhando o comer bem com um olhar mais profissional, comer bem é ter riqueza nutricional. Sim. É o que eu estou servindo para as pessoas ser algo que agrega saúde, sabor, e não uma sensação de culpa, de que tipo, nossa, exagerei, não coloquei um suco, só pus refrigerante, eu quis agradar os convidados, mas tipo assim, falhei na variedade. Ou seja, o assunto alimentação, ele perpassa muitas outras coisas, mas a gente precisa estar disposto a aprender e desmistificar alguns assuntos. Não é só taxar de proibido e permitido, vai muito além disso. E eu acho isso importante até para nortear as questões de lazer que tem na nossa vida. Exato. Porque senão a gente foca muito no sair para comer, né? Então, por exemplo, a pessoa está namorando e lá, geralmente a gente engorda muito quando começa um relacionamento, né? Porque vai aonde? Vamos num restaurante novo, né? Vamos comer na praia e tal. E pode trocar isso por vamos dar uma caminhada na praia, né? Vai tomar uma água de coco em vez de comer uma porção de batata frita. Exatamente. Não é mesmo? Vamos dar uma pedalada na orla da praia, fazer passeios que mexam mais o corpo, né? Que você se divirta mais do que seja exatamente sair para comer. Essa é uma fala muito importante, Roberta, porque assim, voltando àquele exemplo dos prazeres que eu tenho catalogado na minha mente, vem essa questão da essência, né, de todos nós. Então, sair para comer é o que é mais comum, mas não é só isso, né? Selecionar uma peça de teatro que eu quero muito assistir, porque tem um ator que eu admiro, né? Assistir uma apresentação musical, organizar um passeio, revisitar pessoas queridas. Por acaso haverá comida ali, mas assim, não pode ser o ponto forte do nosso lazer, né? Eu até comentei recentemente com uma colega de trabalho que estava preparando um kit de final de ano para entregar para os sobrinhos que são de um outro estado, que ela não via há muito tempo. E aí ela perguntou minha opinião, porque ela estava pensando só em guloseimas. Ela ia fazer tipo uma caixa com várias coisas. E eu peguei e falei, mas você pode colocar outras coisas que não sejam guloseimas ultraprocessadas. E aí eu sugeri gibi para ela poder esses colocar. Livrinhos de pintura agora que tá na febre, né? Livrinhos de colorir. Gostam. Aí coloquei mini quebra-cabeça, como montar origami, para os meninos como montar pipa, uma série de questões que você pode estar colocando ali, um voucher de cinema para você curtir com seu sobrinho, com uma franquia de cinema que tenha lá na cidade dele, uma série de questões que você pode agregar e que vão ter uma representatividade na memória dessa criança. Sim. Poxa, quando a tia me visitou, ela trouxe um livrinho de colorir. E vai durar muito mais tempo isso do que a comida que você comeu e acabou, né? Ela me trouxe uma revista em quadrinhos. Eu conheci tal personagem porque tal pessoa me apresentou. Marcou a existência da pessoa. E se ela comer aquela balinha, aquele chicletinho, passou, não registrou. Não vai nem lembrar. Entrou no campo da banalidade. Agora, o que está carregado de afeto tem representatividade. Verdade, então a gente precisa aprender a presentear as pessoas com outras coisas que também são sensoriais, que também têm aspectos de importância e que promovem vínculo, né? Não é só a comida também, mas existem outras questões sensoriais que eu preciso ativar,
né? Eu acho que isso é importante. Sim. Mari, agora eu queria entrar num outro tema com você ainda na nutrição, que é de reeducação alimentar. Por quê? Eu tenho percebido assim, que a gente leva muito tempo para ganhar alguns quilinhos, né? Então, às vezes, você teve filho, aí ao longo de 5 anos, mais ou menos, você engordou 10 quilos. E aí você resolveu naquele momento que você quer emagrecer, você quer perder esses 10 quilos em 2 meses, né? Eu quero perder em 2 meses porque vai chegar o verão, então eu quero ir de biquíni para a praia. Você não leva em consideração que você demorou anos para ter esse ganho de peso e você quer perder isso assim. E tem gente que até consegue isso com uma dieta muito, muito restritiva, né? Com uma atividade física intensa, mas é algo que você não vai conseguir sustentar. Então, logo depois de que você, nossa, eu tô no peso ideal, eu tô com o corpo ideal, daqui a pouco você teve o reganho, né? Você ganhou todo aquele peso de novo porque você não conseguiu sustentar aquela vida. Então, era isso que eu queria que você explicasse, assim, qual é a melhor forma para a gente sustentar uma dieta, sabe? Não adianta fazer aquela super restritiva que você vai aguentar fazer 30 dias, 60 dias e depois não vai mais. Mas o que eu faço? Eu vou até demorar para emagrecer mais um pouco, mas aquilo é algo que eu vou sustentar pelo resto da vida. Essa é uma questão que está sempre em voga, né, gente? Eu tenho 20 anos de formação, nesses 20 anos essa pergunta está sempre muito viva, né? Primeiramente, no mundo atual, a gente precisa buscar informação de qualidade. Então, cada atendimento, ele é individualizado. Então, é importante que as pessoas busquem o profissional para serem assistidos, porque nós não somos iguais. Então, aquela orientação nutricional que apareceu na rede social, numa revista, num programa de televisão, é algo generalista, né? Nós merecemos atendimento individualizado, então buscar um profissional. E cada corpo é um corpo, exatamente, né? Às vezes a dieta que deu certo para minha amiga não vai dar certo para mim. Entre familiares, né? Que tem um DNA ali próximo, entre irmãs e primas. A história clínica de uma pode evoluir diferente da outra. Então, buscar um profissional de verdade, né? Não é curioso, né? Não é só alguém que sai aí postando coisas sem filtro, né? E que não responde por isso, né? Verdade. Então, buscar informação de qualidade. E, principalmente, entender que foi um processo que levou a um estado de saúde de hoje. Então, também vai ser um processo para a gente poder fazer o caminho de volta, né? E cada pessoa vai ter uma velocidade para o resultado. A gente não deveria se comparar tanto. Nós mulheres nos comparamos, é uma característica quase que nossa, né? Mas assim, se permitir, eu estou em movimento de melhoria, só de buscar o profissional já é um movimento, né? Então eu vou por etapas. E o que eu vou dizer aqui está permeado pela nutrição comportamental, que é da fonte que eu bebo, né? Então assim, cada pequeno movimento na conquista dessa nova pessoa com mais saúde é válido, na velocidade de cada um. Então, se for iniciarmos por tomar mais água do que tomávamos antes, se for fracionar as refeições ao longo do dia, porque a pessoa só fazia 2 refeições, se for consumir gradativamente mais frutas, legumes e verduras, que é o nosso ponto forte atualmente, né? Se é reduzir o ultraprocessado, cada pessoa vai ser orientada pelo seu profissional. E detalhe, na nutrição existem várias linhas de abordagem. Então, às vezes, o paciente precisa se permitir buscar e tentar. Eu fui na Nutri que tem uma abordagem comportamental, mas não me identifiquei. Eu gosto de algo mais incisivo, gosto de algo mais delimitado. Existe a nutrição clínica que pode te auxiliar nesse assunto, vai ser mais encaixado ali, né, com sistemáticas. Mas eu gostaria de uma pegada diferente, quero uma nutrição ayurveda, quero a nutrição funcional. Existem várias especialidades na nutrição. Então, buscar o profissional com o qual você vai criar uma identidade. Quando eu falo profissional, é a técnica, melhor dizendo, né? A técnica que o profissional vai utilizar. E aí vai deslanchar com naturalidade esse processo para você conquistar um estado de saúde, ou seja, agora eu consegui equalizar funções de pressão arterial, consegui trazer os níveis da glicose para o mais aceitável, meu intestino está funcionando bem e eu também consegui melhorar o meu shape.
Então, assim, é um processo contínuo e que ele está amarrado a outras questões. Às vezes o paciente chega para mim com uma queixa, mas eu identifico outros vários pontos de melhoria. E aí, na hora que a pessoa vai se percebendo, poxa, Nutri, eu só vim pensando no peso, mas eu nem sabia que meu intestino podia ser melhor. A minha pele melhorou, meu humor melhorou, né? As minhas unhas, meus cabelos estão melhores. Ou seja, uma série de questões que vieram Sim. de bônus Sim. naquela transformação do hábito alimentar e que, por ser factível, customizado para cada um, ela consegue manter ao longo da vida dela. Sim. Lógico que a gente muda com o tempo e de repente eu me vejo numa circunstância que eu tenho que reorganizar. Faz parte do processo, mas eu consigo manter. E quando a dieta é muito restritiva, num primeiro momento ela vai ter um impacto positivo, sim, não há dúvidas, mas ela é mais difícil de manter, porque ela não é factível, ela vai ficando muito restritiva. No início o corpo sente aquilo, né? Exatamente. Logo de cara você deixou de comer várias calorias e tal, então você vai ter aquele emagrecimento rápido, mas manter isso é difícil. E uma coisa que você estava falando, que eu acho muito importante, é a questão da comparação. As redes sociais, ela tem, assim, sido um gatilho imenso nessa questão de comparação, porque a gente vê a pessoa postando lá, eu comecei a fazer crossfit e eu emagreci 10 quilos. Eu comecei a correr e emagreci não sei quantos quilos em 2 meses. Mas você não vê mais nada do que essa pessoa está fazendo, ela não conta tudo que ela está fazendo, né? Ela só conta aquele pedaço. Então você acredita que, poxa, então eu vou fazer crossfit que eu vou emagrecer os 10 quilos e não emagrece. Aí por que com aquela pessoa deu certo e comigo não deu? Você sabe se é só aquilo que ela está fazendo? Né? Às vezes ela tem vários profissionais ali amparando ela, tem remédio, tem outras atividades, tem uma pessoa que está cuidando da alimentação dela ali todos os dias, mas você não está vendo isso, você está vendo só a parte que ela falou que foi o CrossFit, né? Então eu acho que as redes sociais, elas atrapalham muito essa questão. Você se compara demais com uma pessoa que você nem conhece, que te contou um pedacinho só, né, da vida. É isso mesmo. Antigamente a gente dizia que o papel aceitava tudo, né? Agora, atualizando, a rede social, a mídia aceita tudo. Né? Então é importante que a gente não se compare, que a gente busque orientação de qualidade, profissional e esteja receptiva às mudanças, mas de um jeito gentil e carinhoso. Né? Então, assim, buscar a orientação, se dedicar a cada dia um degrauzinho, né? Poxa, ao olhar para trás, em um mês de acompanhamento, a paciente vai perceber que está hidratando melhor, com isso está levando mais toxinas embora, né, na diurese, está se alimentando melhor, então o corpo responde também de forma positiva, implementou atividade física, porque quando você faz um gesto de autocuidado, é como se você abrisse um outro portal de outros cuidados que você não tinha até então. Então, se perceber melhor, eu estou comendo melhor, poxa, caberia aqui também uma caminhada, caberia aqui também um pedal, caberia aqui também um alongamento, uma prática meditativa. É como um hábito, né? Um vai puxando o outro, Exato, né? porque você starta um movimento de preservação. Eu estou me amando, eu estou me cuidando melhor. Então você começa a perceber que vai ampliando o olhar. Poxa, eu poderia fazer uma massagem que me relaxa, me faz bem, né? Vai canalizar ali uma série de questões linfáticas que podem estar trazendo uma retenção de líquidos que também pesa na balança, né? Então são vários gestos de autocuidado que vão se somando com o meu primeiro gesto inicial de cuidar-me, que pode ter sido a comida, que pode ser o esporte, que pode ser um sono que eu priorizei, dormir melhor, dormir mais cedo, ou acordar um pouco mais tarde, ou, enfim, uma série de questões que eu busquei e abriu janela para outras. Assim como tem janelas killer que nos interferem negativamente, Sim. tem janelas de luz, né? Que também podem ser abertas para trazer o quê? Qualidade de vida. Sim. E agora eu queria que você falasse o impacto das emoções na nossa alimentação. Porque às vezes você até consegue fazer aquela dieta bacana, tá seguindo, mas você é aquele tipo de pessoa que deixa a emoção te levar diretamente para a comida. Ficou muito chateada, ficou brava, ficou decepcionada, vai lá e come aquela panela de brigadeiro, né? Ou come chocolate, refrigerante e tal. Você não consegue canalizar essa sua emoção
para uma outra coisa. E às vezes nem é só uma emoção negativa, né? Às vezes é uma felicidade muito grande, uma conquista, independente da emoção, muitas de nós leva diretamente para a comida, né? Nesse assunto são infinitas possibilidades, né? A forma como cada um de nós lida com as questões que nos desencadeiam processos, né? Então, pensando que a comida pode ser um curativo para aquela dor, ou para aquela euforia também, né? Porque a gente come se está feliz, a gente come se está triste, se está melancólica, se está preocupada. Tem vários aspectos que nos empurram para isso, mas tem uma questão que é importante enquanto líderes familiares, né? A gente também ensina isso para os nossos filhos, é cultural. Então, se eu, em movimentos da rotina da maternagem, busco, sem querer, compensar aquele dia triste do meu filho com uma saída para comer, com um lanchinho, com um pirulito, com alguma coisa, eu estou ensinando aquele pequeno ser a compensar frustrações com comida, né? E hoje a gente está pensando aqui em assunto de adultos, né? Adultos que buscam conforto na comida por conta de uma questão afetiva, mas foi aprendido lá atrás. Então eu penso assim, puxando para a nutrição comportamental, que a saída para situações de cilada como essa, né, é a gente ampliar os prazeres. Existem exercícios que a gente utiliza na rotina de atendimento que fazem com que a paciente expanda as opções de prazer para ela não canalizar naquele prazer conhecido, catalogado, da comida, né? Porque nós vamos ter dias difíceis, nós vamos ter circunstâncias que exigem de nós, e também tem a euforia de querer celebrar comendo ou bebendo. Então, se eu estou em dia com outros prazeres da minha rotina, porque eu me permito uma caminhada tranquila, com tempo mais sossegado, eu me permito um momento de leitura no meu dia, são como se fossem pequenos presentes que eu me dou. Então a comida não é meu refúgio. Eu expandi as opções de prazer, então na hora da frustração, tudo bem se eu comer algo naquele dia, porque era o que eu queria, genuíno, é legítimo, e eu preciso estar de cabeça aberta e bem resolvida para isso. Mas não pode ser o travesseirinho onde eu afogo as mágoas constantemente. Sim. Então, é se ver com carinho, com generosidade, né? Então, uma questão cultural me levou a buscar refúgio na comida quando eu estou triste, quando algo não dá certo, quando eu estou decepcionada. Buscar outros campos que também me dão prazer e que eu posso utilizar nisso. Ou então de descarregar, né, essa frustração, essa raiva. Eu acho importante testar algumas coisas, né? Tipo assim, eu tô com raiva, então eu vou escrever. Vou escrever Isso, sobre aquilo que eu tô de drenar. sentindo, né? Ou então eu vou dar uma corrida, eu vou fazer algo para não ir direto para a comida. Isso que você falou da criança é muito importante, porque a gente acaba utilizando a comida como troca de alguma coisa, né? Se você fizer tal coisa, vai ganhar uma sobremesa. Se você for para a escola todo dia, no final de semana a gente come uma pizza. Então isso fica muito gravado na memória da criança como recompensa. Exato. Então a gente cresce e geralmente fala essa frase, né? Eu trabalhei muito essa semana, eu mereço, né? Porque isso já vem da infância. Exato. Eu estou cansada, eu mereço comer essa pizza, né? E a gente aprende isso, né? Então, é uma troca entre pessoas. O adulto meio que ensinando, sem falar, mas ensinando para a criança que ela pode compensar sim. Assim como poderia ser com outra coisa. Ah, vamos passear porque nós merecemos. Férias para nós é sinônimo de viagem. Para algumas famílias, sim. Para outras é sinônimo de dormir até mais tarde, para outras é sinônimo de ficar com a vovó, para outros é sinônimo de comer comida diferente. Então, a gente quem faz as próprias regras. Então, é importante que a gente veja com amplitude, para a comida não ser a vilã, né? E o dia que alguma coisa não sair como a gente gostaria que fosse, também está tudo bem. Como é que eu vou lidar com aquilo daqui para frente? Comi mais do que deveria, escolhi um alimento que não era o melhor. Não foi bom, mas faz parte. Vida que segue, não vou me punir por isso, vou ressignificar internamente, amanhã eu vou ser melhor.
Eu acho que o importante é levar essa questão da alimentação com leveza na nossa vida, Exato. né? Nem 8, nem 80. Nem vou sair comendo tudo que eu quero, a hora que eu quero, Exato. e nem vou ter uma vida totalmente restritiva, né? Ah, eu não posso comer um doce nunca, eu não posso tomar um refrigerante. Eu posso comer, mas eu tenho que saber que a quantidade não pode ser exagerada, né? Experimentar uma comida é diferente de você se empanturrar com a comida, né? Exato. O equilíbrio nunca cai de moda. O equilíbrio, ele é soberano. Eu preciso achar saídas equilibradas, coerentes e realistas, né? Então, é importante que a gente olhe para a comida com leveza. Negocie as preparações, porque elas têm uma característica por trás, né? É o tempo que eu levei para fazer, é quem fez para mim, aonde eu estou, com quem eu estou. Tudo isso faz diferença. Verdade. Ai, obrigada, Mari. Como as pessoas podem te achar? Alguém, eu quero passar com essa Nutri que é fofa, fala calmamente, né? Não vai dar bronca, não é aquela nutricionista que vai forçar você pesar o arroz, a carne. Eu acho isso super desagradável, gente. Você vai comer, você tem que pesar tudo. Você vai comer fora, você leva na marmita porque tá pesada. São abordagens atrapalha diferentes, a sua né? vida. Eu, como nutricionista comportamental, eu primo sempre para o acolhimento, né? É uma das premissas da nutrição comportamental. Acolher o paciente, fazer uma escuta ativa e não só despejar conteúdo, né, nos ouvidos do paciente. Então, atualmente eu atendo na clínica Vitamed, na Júlio Conceição 296. A princípio eu faço atendimentos aos sábados lá, por conta de um outro vínculo que eu possuo. Também faço atendimentos remotos, todo o Brasil e mundo, né? Então podem me encontrar nas redes sociais, Nieiro Marilene, é meu endereço no Instagram. E eu sempre agradeço as oportunidades de vincular o nosso trabalho como nutrição. Eu acho que cada nutricionista que tem um espaço de fala abre caminho para todas as outras. Então, Roberta, gratidão por esse espaço, é maravilhoso estar aqui com vocês. E é muito importante também a gente ouvir uma nutricionista, porque o que mais tem nas redes sociais são pessoas que emagreceram e estão lá falando de dieta, mas não são nutricionistas, né, Mari? A gente precisa valorizar a formação profissional. O que levou cada um de nós aqui, que está levando esse conteúdo para frente, são profissionais. Existe um tempo de dedicação, de aprendizado, que fez com que a gente se estruturasse enquanto profissional. Eu gostar de um assunto, eu ser curiosa num assunto, não me qualifica o suficiente para vir a público e puxar pessoas para comungar da mesma ideia que eu. A gente precisa ter mais seletividade no conteúdo que a gente busca. Isso é sério, pessoal. Verdade. Mari, muito obrigada por você ter vindo. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o contato dela para vocês acharem a Mari, marcar uma consulta com ela. E esse foi o nosso último episódio. Quero que vocês escrevam aqui se vocês gostaram, né, dessa série Papo Terapia. Se querem uma próxima, deixem aí nos comentários, tá bom? Tchau!